Seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz uma pintura. Sim, hoje a Literatura Falada não traz romance, não traz conto, não traz poesia, mas traz artes plásticas. Muitos de vocês sabem que eu gosto muito de pintura. E para aqui comentar com vocês, eu trouxe uma tela pintada por René Magritte, um dos maiores pintores belgas. René Magritte nasceu em 1898 e morreu em 1967 e foi um dos principais artistas surrealistas da Bélgica. Em 1927, portanto aos 29 anos de idade, o Magritte se mudou para Paris e lá ele se envolveu nas atividades culturais do grupo surrealista, tornando-se grande amigo dos poetas André Breton, Paul Eluard e do pintor Marcel Duchamp. A sua pintura tem tamanha nitidez que parece realista, entre aspas, né? É uma pintura clara, uma pintura limpa, com formas e cores bem definidas. Mas ela carrega paradoxos visuais, contradições e elementos aparentemente irreconciliáveis. Muito embora tudo dê a impressão de ser absolutamente normal. Aliás, esse é um dos pressupostos do surrealismo, o absurdo percebido como natural. O surrealismo explora a esquisitice oculta do mundo. Aliás, vale a pena citar aqui que o surrealismo, um movimento artístico e literário que nasceu em Paris na década de 1920, foi fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, enfatizando, portanto, o papel do inconsciente na atividade criativa. Para comentar aqui, eu escolhi o Castelo dos Pirineus, pintado por Magritte no ano de 1959, e é a imagem que você vê aí na sua frente. Quando eu disse há pouco que a pintura de Magritte tem tamanha nitidez que parece realista, eu me referi a isso. Formas nítidas, pintadas de maneira cuidadosa. Veja, o céu muito azul, com muitas nuvens, o mar e as ondas, uma enorme pedra. Parece que estamos quase frente a uma foto. Não sei se vocês compartilham comigo dessa impressão, mas me parece algo quase fotográfico. No entanto, a gente tem um grande paradoxo, né? Essa pedra gigantesca que domina a imagem e que está flutuando, o que é absolutamente ilógico e absurdo. Para piorar um pouco mais a situação, sobre a pedra há um castelo. Um castelo que se funde à pedra, né? Parece que o castelo é feito da pedra, a pedra é feita do castelo, enfim. Portanto, em meio à clareza das imagens, que parecem quase fotográficas, nós temos o absurdo, uma enorme contradição. E a gente se pergunta como essa pedra gigantesca, com todas as características que a gente sabe que ela teria, densidade e peso, por exemplo, pode pairar livre sobre o mar. É isso que a gente vai tentar compreender a partir de agora. Vejamos a imagem. Lembrando a vocês que uma excelente maneira de tentar entender uma imagem é devotar a maior atenção possível a ela. Quer dizer, então vamos prestar atenção na imagem. Um castelo de pedra fundido a uma enorme pedra que flutua, o céu e o mar que se fundem. Você tem, digamos assim, dois ambientes. Um de predomínio da natureza, outro que funde a natureza, pedra, e a cultura, o castelo. Acho que isso é bem nítido. O castelo, ele remete a inúmeras questões. Quando a gente pensa em castelo, a gente pensa em várias coisas. A gente pensa, uma palavra que poderia resumir é tradição. Seja tradição cultural, tradição artística, tradição política, tradição relacionada a poder.
a poder regulador, seja esse poder de ordem política, cultural, artística, enfim. O castelo poderia ser uma espécie de símbolo do que o homem constrói em termos sociais, culturais, enfim, uma sugestão. E o cenário, né, dessa pedra com esse castelo é a natureza. A natureza com a sua infinitude, o céu azul, o mar que se funde ao céu e que se mostra livre de quaisquer amarras que não as da natureza que regula esse ambiente. Veja a leveza das nuvens. Agora prestemos atenção nas cores. O pano de fundo é azul, leve, cheio de nuvens brancas delicadas e dá a impressão de maciez. Em contraposição, a pedra, que é escura, né, de um tom cinza escuro, um tom fechado, disfórico, pesado. Há, portanto, todo um universo semântico que envolve as cores. A leveza no ambiente natural e o peso obscuro da pedra e do castelo. Veja que o castelo é desproporcional com relação ao tamanho à pedra. A pedra é gigantesca e o castelo é pequenininho. E veja que interessante, o castelo parece segurar a pedra e a gente se pergunta como isso seria possível. Essas questões nos levam a uma série de questionamentos. Quer dizer, primeiramente, de onde viria, afinal, a ordem social que temos por certa? Onde ela se assenta? O que está por baixo dela? O certo e o errado, por exemplo, se apoiam onde? E os conceitos que a gente traz com a gente, desde os mais complexos aos mais simplistas? Onde eles se apoiam? Essa imagem aparentemente ilógica é um convite à desalienação. É como se ela nos dissesse que de vez em quando é necessário que nos estranhemos com o que nos rodeia e que nos perguntemos sobre o que dá suporte ao tudo, pensando aqui nos costumes e normas socioculturais, por exemplo, nossos próprios conceitos com relação às mais variadas questões. Ora, as coisas possuem um sentido em si ou apenas sentidos que se amarram a outros sentidos e que flutuam sem sentido? Essa é uma questão a se pensar. A partir daí, a gente poderia levar a reflexão a vários caminhos, inclusive apoiados na filosofia. Então é uma pintura muito interessante que provoca a gente leva a gente a inúmeras reflexões e é aparentemente absurda e ilógica. Acho muito interessante, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.